Professor, eu li recentemente um artigo no Financial Times que diz o seguinte: havia uma preocupação dos analistas, porque os analistas de investimentos, eles gostam de trabalhar com o passado para prever o futuro. E a guerra comercial entre Estados Unidos e China não tem um precedente, porque você é a maior economia do mundo desenvolvido com a maior economia do mundo emergente. É a primeira vez que isso acontece. É verdade. Acho que para a gente ter uma visão mais clara, né, dos riscos, né, que o mundo corre com essa eventual guerra comercial e que eventualmente o Brasil correria também, eu acho que é interessante a gente ter uma análise um pouco mais detalhada do que de fato está acontecendo. Gostei quando você falou eventual guerra, quer dizer, ainda não estamos vivendo essa guerra. Ainda não estamos vivendo essa guerra. Essa guerra, na verdade, ela existe na mídia, digamos assim, na grande mídia. Mas efetivamente, em termos de imposição de tarifas, né, ela ainda não ocorreu. O que ocorreu de fato até agora foi a imposição de tarifas sobre o aço e o alumínio importado pelos Estados Unidos. Então, Trump ele aumentou, né, a tarifa de importação do aço em 25%, a do alumínio em 10%. Num primeiro momento, todos os países do mundo sofreriam o efeito dessa tarifa. Logo em seguida, ele declarou que Canadá e México, por serem membros do NAFTA, estariam fora, sob condicional da renegociação desse acordo. Então não se sabe exatamente o quanto isso vai ser verdade. Pode ser que, né, logo mais a gente tenha a notícia que Canadá e México entraram nessa história. Importante dizer que Canadá e México são grandes exportadores de aço para os Estados Unidos. O Canadá, em particular, é o maior exportador de aço para a economia americana. E aí a gente já começa a observar as incoerências dessa história, né? Porque a justificativa principal da colocação da tarifa de importação sobre aço e alumínio, em tese, foi a segurança nacional, né? Só que o Canadá continua exportando, mas a Europa, que é um parceiro histórico dos Estados Unidos, continua, né, na lista dos países, das regiões que serão afetadas. Também estão em negociação, tá? A gente não sabe o que vai acontecer. Bom, para resumir a história, o que tem de efetivo até o momento? Para o Brasil, estamos em negociação, quer dizer, ainda não está definido? Ainda não está definido. O Brasil, por enquanto, continua exportando o seu aço e seu alumínio normalmente para os Estados Unidos. Que é um ponto importante da nossa pauta de exportação? É um ponto importante sob o ponto de vista setorial, né? Nossas exportações de aço para os Estados Unidos, ano passado, algo em torno de 2,5 bilhões, né, exportado para os Estados Unidos. Isso no universo da nossa pauta de exportação como um todo é algo muito pequeno, né? Significativo sob o ponto de vista setorial, mas não tão significativo sob o ponto de vista nacional, né? Mas fato é que o Brasil provavelmente, com muita probabilidade, com uma probabilidade bastante alta, não entrará nessa lista. A tendência hoje é que o Brasil negocie uma cota, né, de exportação de aço para os Estados Unidos, já está em negociação, uma cota de valor muito semelhante ao que foi exportado nos últimos anos. Com a Coreia do Sul foi o que aconteceu, né? Se aplicou também uma restrição voluntária de exportação, tá certo? Então a Coreia do Sul também de alguma forma está submetida a uma cota. O Japão ainda está em negociação. Quer dizer, também um parceiro que, em tese, não oferece nenhum risco, né, à segurança nacional. É só um trabalho extra para um monte de gente. Então, na verdade, é um grande oba-oba que está sendo feito e que o alvo, certamente, da intenção do Trump era mobilizar, provavelmente, a comunidade internacional contra a China, né? Começando pelo excesso de capacidade na oferta de aço que é gerado pela própria China, né? A China é a grande responsável por essa oferta. Todos os países, em geral, já se posicionam contra isso, tentam melhorar, tentam diminuir a produção, esse excesso de produção, mas o Trump está tentando resolver um problema que dura anos em um mês, né, ao estilo dele. Então ele está chamando todo mundo para a mesa de negociação e falar assim, olha, se você não se unir contra a China, você vai sofrer as consequências também. É um pouco nessa linha que ele está seguindo, né? Então, concretamente, o que temos até hoje contra a China? Muito se fala de uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. O que tem concretamente? Os Estados Unidos aplicou uma tarifa de 25%, né, como eu falei, sobre o aço importado e 10% sobre o alumínio. Isso significa 3 bilhões de importação chinesa, tá? A China não está nem entre os 10 maiores exportadores de aço hoje para os Estados Unidos, tá? Então isso é muito pouco. A China, para você ter uma ideia, ano passado exportou 500 bilhões para os Estados Unidos. Nós estamos falando de 3 bilhões. Tá Mas certo? A China retalhou nesse movimento. Então, aí o que aconteceu? Por enquanto, o que houve
foi esse movimento dos Estados Unidos contra a China. Tá? Em seguida, a China retaliou. Mas retaliou em quanto? Nos mesmos 3 bilhões. E diferente do Trump, e os chineses são muito racionais, né, em matéria de comércio, em matéria geopolítica em geral, eles foram talvez um pouco mais cirúrgicos, talvez um pouco mais inteligentes do que o Trump. O que eles fizeram? Eles falaram assim, olha, são 3 bilhões, né? Então vamos escolher o que a gente vai colocar de restrição às exportações americanas para os Estados Unidos, para o nosso país, né, para a China, nesse valor de 3 bilhões, mas de forma a maximizar os impactos políticos negativos contra o presidente. Tá? Então, olha só o que eles fizeram. 3 bilhões, eles pegaram 1,2 bilhão, que são exportações americanas de aço reciclado para a China, que estavam fora dessas medidas iniciais do Trump, e colocaram uma tarifa de 25%. Aí você fala, pô, mas aço reciclado, por que ele fez isso? Porque no momento que ele coloca uma tarifa sobre o aço reciclado, você gera um excesso de oferta de aço reciclado nos Estados Unidos, que agora vai exportar menos para a China. Esse aço reciclado vai ficar mais barato e vai começar a concorrer contra os próprios produtores do aço que ele tentou proteger. Derruba o preço interno. Então derruba o preço interno, isso gera um mal-estar para o Trump internamente. Então, de alguma forma, foi uma tentativa de minar, né, a política protecionista que o Trump estava tentando implementar. Então, isso foi uma atitude inteligente. Uma outra atitude inteligente foi também atacar, né, o setor agrícola em regiões dos Estados Unidos que apoiaram ele na eleição. Então, por exemplo, colocou-se uma tarifa adicional sobre a exportação de carne suína americana para a China. Isso foi alguma coisa ao redor de 500 milhões. Foram os dois principais produtos, foi esse aço reciclado e foram os 500 milhões da carne suína. Então, isso atingiu estados republicanos, né, produtores de carne suína, que apoiaram o Trump, e esse pessoal já está fazendo um barulho danado. Tá? E o que é pior, a carne suína que é exportada para a China, ela tem uma característica particular que tem a ver com os hábitos culturais chineses. Então, os chineses, por exemplo, consomem a víscera. Exatamente, não serve para mais ninguém. Então, em tese, o exportador americano ele não tem para onde exportar essa carne suína, porque só a China consome. Como é que fica o Brasil nesse cenário? E aí vem a história da soja, tá certo? Que muita gente está falando, olha só, grande oportunidade para o Brasil, já existe lá uma tarifa contra a soja americana. Não é verdade, essa tarifa ainda não existe. Ainda está no campo da guerra verbal. Então a China falou, olha, se você colocar 50 bilhões contra as minhas exportações de produtos de alto valor agregado, produtos de alto conteúdo tecnológico, eu coloco 50 bilhões também, mas vou colocar 50 bilhões de tal forma. 14 bilhões é a soja que você exporta para mim por ano, que é significativo. Basicamente, 1/3 da soja produzida nos Estados Unidos vai para a China. Então nós estamos falando de algo de 14 bilhões. Ele falou, a China também declarou que colocaria mais 16 bilhões em aviões exportados para a China, atingindo diretamente a Boeing, né? Que, enfim, tem, evidentemente, uma influência, né, sobre as decisões do governo americano, exerce um poder de lobby forte, eventualmente, e tentar fazer algum tipo de triangulação dessa forma. É possível, né? Mas o que seria de oportunidade mais direta para o Brasil seria a soja. O Brasil ele é um exportador, metade da soja basicamente importada pela China vem do Brasil. Agora o Brasil ele já está no limite da capacidade dele, né? E a gente projeta que, bom, isso derrubaria, né, as exportações americanas de soja para a China, uma tarifa de 25%, né? Alguma coisa como 40%, 50% seria grande o impacto. Isso traria uma exportação adicional para o Brasil da ordem de 27%. Mesma coisa, mais ou menos uma quantidade similar para a Argentina, que também exporta soja. E talvez não esse ano. Então, aí é que está. Ou você teria impacto no preço da soja no mercado interno? É claro que o preço da soja subiria um pouco, tá? Mas uma coisa que as pessoas precisam ter em mente é que essa soja que estava sendo americana, que estava sendo exportada para a China, que agora sofre, né, essa tarifa de 25%, ela vai para algum lugar também. Quer dizer, ela vai para o mercado interno, então, claro, cai o preço no mercado interno, mas ela também pode vir para o Brasil. Tá? E do Brasil ela vai para a China. Então a gente projeta que se essa medida viesse a cabo, a gente teria um adicional de 27% a mais de exportação de soja do Brasil para a China, mas um aumento de 10,2% mais ou menos de importação de soja americana para o Brasil. E a Argentina também importaria mais soja americana. Então você teria aí uma compensação dessa forma. Tá?
A questão da a carne suína, o Brasil também teria uma oportunidade, tá? E essa tarifa já existe. A gente projeta um aumento mais ou menos de 15%, da ordem de 15% da exportação de carne suína brasileira para a China, por conta dessa barreira que já está colocada contra a exportação americana. O Brasil poderia se beneficiar, né? Acho que é uma pergunta que todo mundo tem, dessa guerra comercial. E claro, vai depender de que setor, né, seria atingido, né, bilateralmente, falando entre os Estados Unidos e a própria China. Mas é preciso ter em mente o seguinte: as chances de ocorrer, são baixas, e se a China deixa de exportar para os Estados Unidos, que responde por 18% das exportações chinesas, ela vai exportar para alguém. E esse alguém pode ser o Brasil também. Tá? Então, por exemplo, se a China deixa de exportar produto têxtil para os Estados Unidos, a China provavelmente vai aumentar a exportação de produto têxtil para o Brasil. Então, é importante deixar claro assim, guerra comercial, se há uma escalada comercial no mundo, isso não vai ser bom para ninguém no final. Tá? Mas se a coisa fica circunscrita a China e Estados Unidos no âmbito, digamos, pequeno, né, restrito, setorialmente, tal, etc., isso pode ser boa notícia ou má notícia para outros países, no caso o Brasil. Então assim, a agenda está andando.